Deus e Pai, nessa manhã nós te apresentamos, Senhor, a tua filha, Senhor. Será, Senhor, trazendo a tua palavra. Continua, Senhor, falando conosco, preparando o nosso coração, Senhor, para receber a tua palavra, para receber o teu alimento. Senhor, que o Senhor venha crescer na vida dela, Senhor, e que ela venha diminuir. Colocando, Senhor, as palavras certas, Senhor, na sua boca, meu Pai, e confortando o seu coração, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos pela tua santa presença, Jesus, nesse lugar, Senhor, e nas nossas vidas. Amém. Amém, Deus. Já estou quase 50, então o óculos é necessário. Podem sentar, meus irmãos. Falta pouquinho já. Esse rostinho de 20, mas brincadeira, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém. É um privilégio estar aqui novamente. Confesso que essa semana foi bem agitada, né? A gente tinha uma missão a cumprir e foi cumprida, né? O Senhor esteve conosco o tempo todo e preparar uma mensagem nessa semana foi algo mais audacioso ainda, porque eu tive uma experiência com o Senhor, porque eu preparei uma mensagem que ela estava pronta. E essa madrugada o Senhor disse para mim que não era ela. E eu não dormi, irmãos. Eu acho que eu cochilei meia hora, preparando a mensagem que o Senhor estava me falando. E não entendendo, porque eu já tinha feito, né? E, bom, Ele é Deus. Ele faz como Ele quer. Não é nós que decidimos. Eu fui relutante, né? Porque eu disse, meu Deus, já está pronto. E agora? E agora obedeça, né? E aqui estou, irmãos. Você abre sua Bíblia aí lá em Efésios. Vamos para as armaduras de Deus. A gente precisa, né? É um texto bem conhecido mesmo. Eu gosto muito. Quando eu estou em luta, e é algo que eu sempre estou, né? Pense não que é para viver em batalha, sou eu, né? E estou de novo diante dessa situação de grande batalha. Mas o Senhor, Ele sempre me garantiu que Ele estaria comigo. E Ele sempre esteve, né? E está. E vamos falar sobre esse texto, irmãos, aqui de Efésios 6, do 10 ao 19. Até o 18. Amém? Todos acharam? Amém. Todos me conhecem? Alguém aqui não me conhece? Me chamo Miriam, né? Miriam Sikisu, né? Não sou a Miriam do Águia, sou a Miriam do Raik. Temos outras Miriams aqui na igreja. É uma honra, né? Já falei isso. Meu esposo não está aqui porque ele resolveu ir pescar. Eu abençoei ele, né? Deixa ele pescar. Semana não é fácil dele, muito estressante. Eu permiti, né? Até parece que eu mando, né? Mas a gente finge que manda. Vamos lá, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, em espírito para isso, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, vamos para aqui, né? Até os 18. Irmãos, esse texto
Ele é uma direção para nós. Esse texto aqui ele foi uma carta aos Efésios, né, feita por Paulo, que estava prisioneiro, e ele usou a forma que os soldados se vestiam para fazer um exemplo, né, uma forma de exemplificar para a gente como nós devemos estar, como nós devemos nos comportar, como devemos agir no momento de batalha. A batalha, esse dia, irmãos, de confronto, de luta, ele sempre virá para nós. Um momento difícil, que muitas vezes nós não sabemos como agir. A palavra de Deus, ela nos dá essa direção de como devo fazer, como devo obter êxito, porque ela nos garante que teremos vitória, se seguirmos o que o Senhor nos orienta a fazer. Muitas vezes queremos entrar em batalhas desprovido das armas espirituais, achando que somente lendo esse texto ou abrindo ele na nossa casa, como muitos fazem, o Salmo 91, isso vai resolver, o inimigo vai fugir. Eu sinto lhe informar, ele não foge só você lendo. Ele vai fugir você praticando a palavra. Muitas vezes passamos uma vida inteira na igreja só ouvindo a palavra, conhecendo e não praticando. Ou fingindo que praticamos, mas não exercendo tudo o que ela nos diz para fazer. Somos convencidos que estamos convertidos. Quantos de nós estamos vivendo só convencidos que vamos para o céu? Convencidos que estamos fazendo a vontade de Deus. Viemos para cá todos os domingos, nas nossas células, mas na hora de praticar, de viver, nós não fazemos isso. Usamos N desculpas para não praticarmos o que Efésios nos manda fazer, o que essa carta nos ensina. Porque a gente se convenceu que a gente está bem, que a gente não precisa. Porque eu sou crente, né? Ou eu sou filho de crente. Eu sempre brinco muito com meu filho, converso com ele, eu falei, acabou, se tu não fazer a tua parte, tu não vai subir comigo não. Porque se tu tentar segurar na minha perna, eu te chuto. Tu vai ter que fazer o teu caminho. Eu brinco assim com ele, né? Porque a gente tem que ter uma vida, cada um vai prestar conta dos seus atos diante do Senhor. Nós vamos ter que consertar as nossas vidas. Por que a igreja tem sofrido tanto ataque, irmãos? Porque nós não sabemos lutar com as armas espirituais. Nós não queremos lutar com as armas espirituais. Nós queremos lutar com as nossas armas, com as armas carnais, com o nosso eu, com o nosso conhecimento, com o nosso orgulho, com a nossa altivez, que julgamos ser... Eu conheço a Bíblia. Eu tenho uma irmã de sangue. O nome dela é Alessandra. Se eu sentar com ela para conversar, ela fala da Bíblia assim, cita textos, mas não pratica. Tem uma vida difícil, vive totalmente contrário ao que a palavra de Deus fala, mas ela conhece. Quantos estão vivendo assim? Citam textos, falam, mas não vivem, não praticam. E a palavra ela é muito clara. Eu não devo ser só ouvinte, eu devo ser praticante da palavra. E senão não vai ajudar, irmãos. Você só conhecer a letra e você não viver isso que a Bíblia nos manda. E aqui no primeiro versículo ele fala, né, que quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Só o Senhor ele pode nos fortalecer. Só é na força dele que iremos vencer. Não é na minha força. Não é na minha vontade. É na vontade de Cristo. Na força que ele nos dá. Você já se viu em uma situação que parece que você não tem mais força? Que você diz, agora eu cheguei no fundo do poço, eu não vou conseguir mais. O Senhor diz que ele é a nossa força. Que ele vai nos ajudar. Que ele vai nos socorrer. Quando nada mais fizer efeito para você, você tem Cristo. Quando você já tentou tudo, é quando você não tentou nada, irmãos. Porque o nosso primeiro passo tem que ser Jesus. O nosso primeiro socorro tem que ser aos pés dele. Nós corremos para todos os lados, querendo a solução. Queremos a resposta rápida. Quantos saíram dessa igreja e hoje estão na magia negra, no candomblé, buscando respostas rápidas, buscando uma solução imediata, porque não quer passar pelo processo, não quer esperar em Deus, e negam Jesus,
pessoas todos os dias que optaram por essa outra forma de achar que buscam a Deus. Porque querem tudo rápido. Eu vou fazer algo e eu vou conseguir. Porque eu não quero esperar. Negam a fé. É muito triste ver pessoas que um dia serviram a Cristo e dizer que vai hoje buscar em outra forma, porque a gente é bobo, a gente não entende que Deus está em várias religiões. É mentira. A palavra ela é única, ela é verdadeira. Não existe outro caminho se não for por Cristo. E muitos estão se enganando porque não querem conhecer a palavra de Deus, não querem praticar a palavra de Deus, querem ser somente ouvintes, querem estar aqui só por estar, e eu para desencargo de consciência, eu vou domingo ao culto, né? Eu já fechei a semana, eu estou bem. Religiosos somos, se agimos dessa forma. Porque nós não podemos ser desse jeito, irmãos. Quando viemos para cá, nós viemos com o intuito de aprender, de ter uma direção para a semana que segue, para o mês que segue, para o ano que se segue. A gente vai recebendo do Senhor direcionamento e vamos praticando, fazendo as mudanças que o Senhor quer, na força do Senhor. Quando não temos mais força, Ele nos dá a força. Aqui no verso 11, ele diz: revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, ciladas nós teremos sempre. Todos os dias o inferno se prepara para nos tragar. Todos os dias o inferno prepara uma cilada para te tirar da presença de Deus. Ele vai sempre armar uma situação para te distrair. Aquilo que não tem nada a ver. Eu ouço isso da minha filha. Quando eu vou confrontar ela, ela diz: mamãe, nada a ver. Que nada, isso daí a senhora é cheia de coisa, nada a ver, mãe. Não é bem assim. Então, muitos indo para o inferno, irmãos, pelo nada a ver. Eu não preciso disso. Isso é bobagem. Tem nada a ver. Vocês são cheios de neura, vocês são cheios de coisa. E aí usam vários adjetivos para dizer que não tem nada a ver. Não querem se revestir da armadura para enfrentar esse dia mau. Aí o dia mau chega, aí eles nos procuramos os crentes, né? Irmão, ora por mim. Engraçado isso, né? Quando a gente vai levar uma palavra de direcionamento, de dizer: meu irmão, vá por aqui, que é melhor. O que a igreja faz, irmãos? Nós somos facilitadores, somos líderes para facilitar o caminho das ovelhas. Não é isso? Que é o líder? Olha, vamos por aqui o caminho é melhor. Você não vai sofrer tanto. Tenha paciência, espere. É isso que fazemos, mas a decisão de obedecer ou não, ela é sua. Nós vamos até um certo ponto. Muitas vezes alguém chega para mim e diz assim: irmã Mira, tem um fulano lá da sua igreja, que faz isso. Eu digo: mas a minha igreja não ensina isso, não. Cada um faz suas escolhas. Eu sou livre para escolher, irmão. Nós não podemos pegar você e dizer: olha, vem por aqui. Nossos filhos a gente faz, né? A gente pega e diz: olha, você vai fazer isso. Enquanto eu podia, eu pegava minha filha. Quem conhece um pouco da minha história sabe que eu trazia ela para a igreja. Eu não quero, você vai. Porque enquanto você comer do meu pirão, você vai provar do meu cinturão. Então você vai ficar lá ouvindo, porque você não vai ser tida como inocente. Você vai ouvir pelo menos, vai saber, vai conhecer. Então muitas vezes a gente ensina quando é criança, mas depois chega a fase adulta, nós não podemos mais. O que a gente pode é orar, é pedir graça de Deus para guardar nossos filhos, não é verdade? Então, se revestir da armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui o texto continua dizendo que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, o diabo ele é bem organizado. Eu não sei se você até aqui pensa que o diabo trabalha de forma aleatória. Ele não age assim. Ele arquiteta muito bem, ele é muito bem organizado para atingir a igreja. Ele se divide em várias classes: principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Eles agem em países, em regiões, em cidades, em áreas. Você já observou que tem áreas que impera a prostituição? Fica ali um ponto de prostituição. Nós temos aqui perto da gente aquele motel ali, o Motel Selva, ali fica vários travestis ali. Ou lugares que a gente passa e está cheio de bares,
várias pessoas jogadas, bêbadas. Então, agem ali forças espirituais do mal, agindo para tomar território. Então, não pense que o diabo ele vai facilitar para você. Ele vai usar todas as forças e a gente precisa conhecer os nossos inimigos. Não sejamos, irmãos, como crianças. Nós precisamos amadurecer espiritualmente, conhecer o inimigo que age para nos destruir. Ele age dessa forma, usando todas essas maneiras aqui, mas não é o seu irmão que é seu inimigo. Nós sempre vamos ter atritos e decepções e angústias e desafetos com alguém, porque a gente julga que aquela pessoa é nossa inimiga. Não é verdade? Nosso patrão, às vezes um vizinho, alguém que nos fez um mal, um amigo que de repente fez algo que te magoou, um líder, um pastor. E a gente acaba, irmãos, olhando para o homem. Só que há uma força maligna que usa as pessoas para nos atacar. Assim como a gente serve a Deus na vida das pessoas, a gente também é atacado pela vida das pessoas, usadas pelo diabo. O diabo ele usa as pessoas, mas a gente quer brigar com o nosso irmão. A gente acha que eu vou enfrentar, eu vou falar, eu vou desabafar, eu vou explodir com ele, e a gente não aprende a lutar. Porque a nossa luta ela é contra esses demônios que atuam para nos destruir. Essas legiões bem organizadas, esse inferno bem organizado. Ai, irmão, não gosto que falem disso, eu tenho medo. Minha filha diz isso, né? Mãe, será bem essas conversas de demônio? Eu tenho medo, eu me arrepio toda, né? Dizem logo assim, eu me arrepio toda, mãe, se ela falando isso. Eu falei, mas existe um inferno. E ele está trabalhando para destruir nossas vidas. Ele existe, ele é real. Irmãos, ontem, eu vou compartilhar com vocês aqui. A minha filha teve um ataque muito feroz lá onde a gente trabalha, né? Foi assim, algo muito... A gente sempre está aprendendo, né? A gente sempre tem novas experiências. E ali eu tive assim, só eu e ela e a cliente lá, e eu tendo que pedir socorro de Deus para conseguir conter ela. E o diabo me enfrentando e falando que ia matar minha filha. E disse que não satisfeito, ele disse, eu não vou matar só ela, eu vou matar teus netos. Porque ela é minha. Imagina a minha situação, irmãos. Com pessoas ali, eu tendo que controlar ela, o que eu fiz? Pedir socorro, né? Eu não fico sozinha, eu peço ajuda. Eu não podia sair de lá, não podia tirar ela, eu tinha pessoas lá. Eu liguei para algumas irmãs, né? Pedi ajuda em oração, irmãs, orem por mim. Né? Liguei para a Mislene, liguei para a pastora Joana, disse, orem por mim que eu estou em grande batalha. Foi uma experiência muito, muito forte, porque não existe, irmãos, eu vou fazer desse jeito, vai funcionar. Porque a gente aprende. Eu sempre tenho esses casos, sempre ajudo pessoas que estão com esses problemas, mas eu nunca tinha passado com a minha filha, porque é algo muito pessoal, porque é algo muito íntimo, é teu sangue. E entra uma aflição, uma mistura de sentimentos, e a gente vê como o inferno, como o diabo, ele tenta roubar o que é seu, ele tenta te parar. E eu disse, Senhor, eu acredito em Ti. Eu prego, Senhor, eu falo do Teu poder, me socorre. Eu não estou sozinho, envia anjos nesse lugar para me socorrer. Eu estava aflita, irmãos, eu não vou mentir. Porque, como eu estou falando, é filho e a gente fica apavorado. E ela disse, eu vou me jogar daqui de cima, eu vou me matar. Eu disse, você não vai. Você não vai porque você é do Senhor. Eu entreguei você para o Senhor. E você só vai quando Ele te preparar, te salvar, e Ele pode te levar. Porque eu falo para ela isso, se o Senhor quiser te preparar, minha filha, te salvar e te recolher, Ele pode te recolher, mas para o inferno eu não vou deixar. Eu vou lutar até o fim. E foi terrível essa batalha, durou horas. Eu carregando minha filha lá de cima, levando ela lá para baixo, ministrando na vida dela, e orando, e expulsando, e voltando de novo. E ela voltou de novo, eu vou me matar, eu vou me jogar. Irmãos, isso é terrível. Você vê que o diabo cega o entendimento das pessoas. Você é filho de crente, irmão. Você acha que não vai sofrer esses ataques se você não vigiar? Se você não buscar socorro?
Eu vou para casa agora, eu vou matar meus filhos todos, eu vou matar e vou me matar. Você não vai. Porque a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio que Ele não vai permitir, porque Tu é do Senhor. E eu vou para os textos que eu sei da Bíblia. Porque é nessa hora que a gente exerce fé. E se você não conhece a Bíblia, irmão? E se você não pratica a Bíblia, como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai entrar em batalha? Tu sai correndo pedindo ajuda do primeiro crente que tu encontrar? Eu vivi um medo, eu confesso. Mas eu lembrei de quem eu sou. Eu lembrei que eu tenho identidade, eu sei quem eu sou. Eu sei bem a quem eu tenho crido. E eu estou certa que Ele se levantaria a meu favor. Porque eu sei, irmãos, que nesse mundo nós teremos aflições. Mas Ele diz, olha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer. Às vezes o diabo quer te envergonhar e diz, olha aí tua filha. Tu não prega, tu não fala, tu não ensina, e olha a tua filha. Eu disse, não, é a escolha que ela fez. E eu vi que até o diabo trabalha a nosso favor porque ela está apavorada. Eu disse, minha filha, eu não posso fazer o que você pode fazer. Eu não posso fazer o que cabe a você. Eu posso só te dizer o caminho, como eu venho falando. Mas se você não fizer, porque ela disse, mamãe, eu nunca acreditei nisso. Eu nunca imaginei viver isso. O corpo dela entrou em crise, irmãos, ela convulsionava, ela se tremia, ela se babava, e ela falava, e horas o demônio falava, e foi algo terrível. Mas eu não quero dar enfoque para o diabo, porque ele já é um derrotado. Eu quero dizer o que o meu Jesus faz. O meu Jesus, ele liberta. O meu Jesus, ele salva, ele cura, ele transforma, ele pega o homem mais miserável e ele exalta. Porque um dia eu estava perdida também. Um dia o Senhor me alcançou, não tinha valor algum. E Ele teve misericórdia de mim. E essa promessa se estende à minha casa. Porque eu sempre disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. Então profetize no meio do caos. Fale no meio dos ossos secos. Para ninguém minha filha tem jeito, irmãos. Mas para Jesus ela tem, porque ela tem uma mãe que luta. Você é pai, você é marido, você é esposa, você tem uma luta. Não pare de profetizar, de clamar, de consertar sua vida, irmãos. Porque isso traz uma reflexão para mim, Senhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso me consagrar mais, irmão. Jesus, Ele responde para a gente. Eu preciso descer mais. Eu preciso me humilhar mais. Às vezes a gente não se prepara quando está tudo bem, né? A gente dá aquela relaxada espiritual, está tudo tranquilo. Eu vou ficar aqui, na minha rede, balançando. Quando está tudo bem, se prepare, se alimente, porque quando vier a luta você está forte. Irmãos, eu glorifico a Deus, a igreja que eu estou. Sempre eu falo isso aqui, eu não me nego, porque eu me sinto aqui amada. Eu sei que eu tenho pessoas que eu vou ligar, eu vou pedir socorro, eu vou buscar ajuda, e eu vou ter isso. Eu glorifico onde eu estou. Onde a minha família está, o meu filho, meu esposo. Porque aqui eu sou assistida. Só não é assistida aqui quando você não quer. Nós precisamos, irmãos, entender que essa força maligna, ela vai querer nos afrontar. Para nos tirar da presença de Deus. Sabe o que eu ouvi nesse dia? Alguém disse assim, olha, tu faz um trabalho, tu dá um banho nela, de folha de não sei o que, tu reza não sei o que. Eu disse, está repreendido, Satanás. Não falei para a moça, né? Para não ferir ela, mas o meu espírito disse, está repreendido. Eu disse, não, minha fé não é essa. Eu creio no meu Deus. Mas menina, se tu fizer isso, ela vai ficar boa rapidinho. Eu disse, não. Ela vai ficar boa quando ela aceitar o Jesus que eu sirvo. Ela vai ficar boa quando ela renunciar a esse mal. Ela vai ficar boa quando ela decidir que ela precisa de mudança. Eu não creio dessa forma. Em um passe de mágica. Uma solução imediata. Quantos estão negando a sua fé porque querem soluções imediatas? Porque querem uma coisa rápida para acontecer. Viramos imediatistas, crentes de cartão de crédito. Queremos que as coisas aconteçam rápido conosco. Não queremos viver o Evangelho, não queremos renunciar, não queremos matar o nosso eu, a nossa carne. Estamos lá muito acomodados, irmãos. Quantos de nós estamos assim?
E aí, quando vem esses dias, como eu vivi ontem, a gente tem um despertamento. Confesso que eu sempre sou despertada, porque eu não sei o que é, pastor, mas é uma luta assim, atrás da outra. Mas eu ganho muito lutando, irmãos. Glória a Deus. Rapaz, eu vou me fortalecendo, porque esse negócio nos torna forte. Não me acovardo, irmãos. Se é uma coisa que eu não sou, é covarde. E vamos voltar aqui para a palavra. Amém? Amém. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Revestir da armadura de Deus. Ai, irmã, eu vou orar e eu vou fazer essa oração e eu vou receber. Não, você vai viver. Porque isso é revestir de Cristo. Quando eu me revisto da armadura de Deus, eu me revisto de Deus, de Cristo, das atribuições divinas. E aqui ele vai fazer vai mencionar aqui todas as armaduras, como o cinturão da verdade, que está aqui no texto do 14, está aí, pois firme, cingindo-os com a verdade, vestindo-os a couraça da justiça. A verdade. Hoje vivemos um tempo, irmãos, em que a verdade já não é mais verdade. O que nós fomos criados aprendendo como verdade, hoje já não é. Hoje depende do ponto de vista. O que é verdade para mim já não é verdade para o outro. Ai, irmão, depende como a senhora fala. A minha verdade é essa. Não, a verdade é uma só. Não existe. Se passou daquilo, não é mais verdade. É uma falsa mentira, é uma falsa verdade. Aí a pessoa diz, não, depende. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que estamos negando a verdade de Deus. Para nós nos encaixarmos em determinados lugares. Porque a gente parou de pregar a verdade que liberta é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai será salvo. A gente não quer mais falar, não, mas olha, de repente, aquela pessoa é tão boa, irmã, ela precisa conhecer. Ela ajuda as pessoas, um coração maravilhoso, mas ela não acredita em Jesus. Ela vai para o céu? Não, irmãos. Isso é verdade. Salvação só há em Jesus. Só Ele tem poder de nos limpar, porque é Ele que foi o Cordeiro que se colocou lá na cruz por nós. Ele pagou o preço por mim. Não foi outro que pagou. Não foi nenhuma entidade que pagou. Foi Jesus que pagou o preço. E só Ele ressuscitou. Essa é a verdade. Aí nós falamos o próximo, que é a couraça da justiça. Ser justo como Cristo, né? Ser justo como Cristo seria. A gente quer tanta justiça, né, irmãos? Quando a gente é caluniado, quando a gente é ofendido, quando a gente tem perdas, aí eu vou buscar justiça. Eu tenho meus direitos. Mas a palavra de Deus diz que a ira do homem não procede da justiça de Deus, né? Mas a gente quer fazer justiça. Hoje se faz tanta justiça com as próprias mãos. Normalmente os homens, eles são bem coléricos. Eu tenho um em casa, eu sei o que eu estou falando. Às vezes a gente se revolta quando vê algo. Ele fala assim, era bom se jogasse uma bomba nesse congresso e matasse todo mundo. Meu marido, na ira, ele fala, né? Aí era bom que fizesse isso. Mas a nossa ira não procede da justiça de Deus. Ele fala essas coisas. Não sei se vocês, homens, em casa, falam. Mas o meu, às vezes, ele solta essas pérolas, né? Era bom que Jesus viesse logo, acabasse com esse mundo, explodisse tudo, matasse todo mundo. Morria todo mundo. Esse mundo não presta mais. Sangue de Jesus, ainda bem que tu não é Jesus, não, porque senão nós não teríamos salvação. Temos que dar tempo ainda para que outros se convertam. Mas a gente quer justiça do nosso jeito, da nossa maneira. Mas quando a justiça é a favor de nós, mas quando a justiça é contra nós? Quando é nós que vamos ser colocados diante de um juiz? Ah, irmão, meu irmão, ele não fez isso comigo. Ah, foi tão injustiçada. É engraçado como a gente quer julgar quando é a favor da gente. Mas quando é contra a gente, aí sim a gente já levanta a nossa plaquinha, né? Por que fez isso comigo? Não, eu não merecia isso. Nós não merecemos nada de bom. Nós temos tudo porque Deus é misericordioso. Tudo que temos, tudo que somos é graças a Cristo. Porque de nós mesmos nós não merecíamos nada. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos ovelhas levadas para o matadouro. Se não fosse Cristo, toda a humanidade pereceria. Mas Jesus foi lá na cruz e pagou esse preço para que eu e você tivesse
E ele ainda diz mais: vida em abundância. Vivemos as migalhas de Deus, porque não conhecemos o que Deus prometeu para nós. O que ele diz que vai fazer para mudar a nossa vida. Vivemos das gotinhas das bênçãos, pela misericórdia de Deus. Ele tem grandes coisas para nós. Quando eu olho para minha filha e eu vejo o caos que ela está, eu digo: Senhor, tem grandes coisas. Minha filha servirá a Deus, ela ganhará filhos, porque o inferno sabe do que ela é capaz de fazer. Uma moça inteligente, irmãos. Uma menina linda, parece com a mãe. Uma moça linda. Se expressa muito bem. Quem conhece minha filha sabe que ela fala pelos cotovelos. Não sei para quem ela puxou, mas fala muito. Gosta de se aparecer, né? O que o Raifran gosta de se esconder. Ainda bem que ele não está aqui, que ele gosta que eu cite ele, que ele me dá bronca em casa. Mas o que ele não quer aparecer, ela já quer se aparecer. Então, uma pessoa que tem um grande potencial para o reino. E o diabo, sabendo disso, quer neutralizar. Mas eu estou aqui de pé. A igreja está de pé. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando o Senhor te alcançou, Ele te alcançou os teus filhos. Quando o Senhor te alcançou, Ele está preocupado com a tua família, com a tua geração. O inferno vai trabalhar, mas nós vamos vencer, porque já na cruz nós já vencemos. Nós já somos mais que vencedores. Vamos lutar, irmãos. Vamos nos armar com essas armaduras, para que a gente vença no dia mau. Para que esse dia não nos tire. Quantas pessoas estão brincando de servir a Deus, brincando com o Evangelho, e depois estão perecendo, ficando pelo meio do caminho. Irmãos, a gente faz uma trajetória tão árdua. A gente começa tão bonito o caminho com Cristo, mas no final a gente se arruína, não adiantou nada. Sabe aquela história que quer dizer de nadar e morrer na praia? O que importa é o como a gente vai se apresentar nos nossos últimos dias, irmãos. Como é que a gente vai estar? O que já passou, já foi. Nós temos que viver de glória em glória. Vamos ter percalços no caminho, vamos ter ventos contrários. Eu estava lendo, era o texto que eu ia falar, era sobre o naufrágio de Paulo, que houve ventos contrários, ele precisava chegar na Itália, mas aconteceu tanta coisa, mas ele tinha que chegar. Por que Deus permitiu as lutas? Se ele tinha que chegar lá? Por que houve um naufrágio? Porque Deus quer nos ensinar. As lutas que vêm, não é porque a gente Deus acordou um belo dia e disse: hoje eu vou trabalhar na vida do Moisés e vou mandar só luta para ele. Não, é porque ele quer forjar o nosso caráter. Quando ele manda as lutas para nós, ele sabe o que ele vai nos ensinar com aquilo. Quando eu me coloco diante de uma luta, eu digo: mais um ensinamento eu vou ter. É mais alguma coisa para mim acrescentar no meu conhecimento com Cristo. Quando passar de novo, ou alguém passar, eu sei como é que passa por isso. Então a gente tem que lembrar, irmãos, que isso vem para nos fortalecer, que como diz no que nós lemos, por ser fortalecidos no Senhor. Quando eu me revisto de Cristo, eu sou fortalecida em Cristo. Deixa eu correr que o tempo já está passando. O próximo que vem é o sandálias do Evangelho da Paz. Irmãos, calçar as sandálias do Evangelho da Paz é viver no Evangelho da Paz. É permanecer no Evangelho da Paz. É ser um agente de paz. Não ficar oscilando como um menino levado por todo o vento de doutrina. Somos tão inconstantes, né? Hoje eu estou firme e forte, glória a Deus, amanhã eu estou morrendo. Hoje eu estou aqui em cima, amanhã eu estou lá embaixo. Nós não ficamos firmes. Nós não nos mantemos equilibrados. O que importa, irmão, como é que eu estou todos os dias? Vão vir dias difíceis? Vamos, mas glória a Deus, eu estou aqui de pé. Vai ter dias de alegria? Eu sei vibrar com as alegrias. Mas eu também sei estar firme nos dias maus e firme no Senhor, porque até nos dias maus Deus está lá. Ele está no dia de glória, mas Ele também está no dia de luta. Ele está no dia de perda, como Ele está no dia que a gente ganha. Ele sempre vai estar lá. O outro ponto é o escudo da fé. Nos manter sempre crendo que Jesus, no seu poder, crendo sempre nele. Eu não posso ver. A fé, ela é a certeza do que eu não vejo. Eu posso não ver, mas eu creio, eu acredito, vai acontecer. Vai ser gerado lá no mundo espiritual. Eu vou gerar isso que eu quero. Eu vou trazer a existência que não existe. Isso é fé. Eu embraçar o escudo da fé, irmão, eu acreditar que vai acontecer. Porque Jesus disse que eu tenho que viver por fé, não pelo que eu vejo. A gente aprende isso lá em Crer em Jesus, né? Que eu vivo pelo que eu creio. Tudo parece contrário, mas eu creio que vai acontecer. Porque eu vivo por fé. Eu vivo num Deus que eu não vejo. Mas eu sinto, eu sei que Ele existe.
eu acredito nele. Vou contar rapidinho uma experiência bem boba que aconteceu comigo ontem mesmo, anteontem. Eu levei uma quantidade de dinheiro no meu bolso e o dinheiro voou do meu bolso. E eu disse, veio uma voz assim no meu pensamento, disse, teu dinheiro voou. Aí quando eu meti a mão, o dinheiro estava no ar, parado assim, e eu peguei o dinheiro. O Senhor disse, eu estou contigo. Como se ele estivesse me avisando, você vai passar uma situação, mas eu estou contigo. Aquilo foi tão surreal, não sei se a palavra é essa, mas tão estranho. O dinheiro parado, irmãos, a moto andando assim, porque eu tenho uma copinha, quem me conhece veio usando por aí. O dinheiro parado, e eu peguei, eu disse, Senhor, obrigado. Eu queria perder aquele dinheiro, era uma oncinha, né? Ia fazer falta. Sabe, essas coisas assim tão pequenas que a gente vê Deus ali cuidando da gente. Podia ter perdido também, né, irmão? Porque eu não coloquei direito no bolso, era vacilo meu. Mas são detalhes que Deus cuida da gente, coisas bobas, que Ele está ali cuidando, dizendo, olha minha filha, eu estou contigo. Não te desespera, eu vou estar sempre aqui. Foi isso que eu entendi que Deus estava dizendo, que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Nós temos o outro é a espada do Espírito, eu estou terminando, que é a palavra de Deus. Irmãos, se a gente não meditar nessa palavra de dia e de noite, se a gente não se alimentar dela, a gente vai ser presa fácil do diabo. Ai, irmão, não gosto de ler, então ouça. Coloque o fone, baixe um aplicativo, mas medite na palavra. Porque no dia que você estiver diante de uma situação difícil, Deus vai trazer a memória para você lutar. Quando eu me vejo, eu lembro, a tua palavra diz isso, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele não tem compromisso com a minha palavra, com o que eu aprendi, com o meu intelecto, com a maneira que eu sei falar. Ele tem compromisso com a palavra. Eu digo, Senhor, na tua palavra está escrito. A tua palavra diz isso, Senhor. E ele faz acontecer porque é a palavra dele. E ele tem compromisso com a palavra dele. Mas eu não quero me alimentar, eu já conheço, irmão. Quantas pessoas já leram a Bíblia uma vez, já tiveram momentos de meditação na palavra, mas hoje se acomodaram, acham que não precisa mais, só que essa palavra ela se renova. Todos os dias ela está se renovando nas nossas vidas. Então nós precisamos viver a palavra e se alimentar dela todos os dias, irmãos. O outro ponto, para mim finalizar, é a oração. Eu acho que isso é uns dizem que não é, outros dizem que é, mas para mim é uma arma poderosa, que é a oração. Quantas batalhas nós temos vencido lá em silêncio, como eu venci hoje. Desesperada, irmãos, eu estava. Eu dizia, Senhor, me socorre, Senhor. Eu estou sozinha aqui. Mas eu sei que Tu estás comigo, irmãos, isso é poderoso. Porque às vezes a gente acha que é o nosso eu vou lá, eu coloco a mão, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Não, se Jesus não for, não adianta. Foi Cristo que mandou ajuda para mim. Ele levantou um exército para me ajudar, tanto aqui da terra como dos céus. E a oração ela é muito importante, orar em todo o tempo, suplicar, clamar, viver uma vida de oração contínua. Paulo, ele diz que ele orava sem cessar. Ele não era que ele vivia de joelho, não andando, orando, não, irmãos. Ele orava em espírito o tempo todo. E nós temos que viver isso, meus amados. Parece dura essa palavra, né, irmãos? Mas só assim nós vamos ser fortalecidos. Aleluia. Só assim nós vamos vencer as nossas batalhas. Só assim vamos vencer aquele dia ruim. Não procure outro caminho. Não há outra solução para nós. A solução é Cristo. A solução é a vida de renúncia. A solução é entregar a sua vida a Jesus. Se você já entregou, é viver, consertar o que tem para consertar. Para que a gente possa caminhar para um outro lugar. Para a gente ir para o céu. Hoje a gente fala da morte com tanto medo. Eu não tenho medo da morte, irmãos. Eu tenho medo do processo, né? Da dor. Não vou ser hipócrita de dizer que o processo é ruim. Mas morrer, porque eu acredito que existe um lugar preparado para nós. Se nós não acreditarmos nisso, o que nós estamos fazendo aqui? Falar que Jesus virá buscar a sua igreja, que já está às portas, e Ele quer levar todos. O que fazemos aqui é falar, é ensinar, para que nós possamos nos encontrar nas regiões celestes com Cristo, a igreja ser levada com Ele em glória, porque Ele virá buscar uma igreja imaculada. Perfeita nós não somos, mas nós nos tornamos perfeitos por Ele. Somos santos porque Ele é santo. Aleluia. Ai, irmão, esses crentes tudo quer ser santo. A minha filha diz isso, é o dizer dela. Os crentes só querem ser santos, mãe. Nós somos santos sim, porque Jesus nos santificou. Não é pela minha santidade, porque eu sou podre sem Jesus. Eu não sou nada sem Jesus.
mas pela graça e misericórdia que me alcançou, que revelou o poder dele através de mim, de remissão, de redenção, de renúncia do pecado, de todo o mal. Eu me tornei santa por causa de Cristo, porque quando o diabo me olha, e olha você, ele vê Jesus, ele vê o selo do Espírito Santo em você. Agora, se ele não vê, meu irmão, cuidado. Cuidado, porque ele pode te tragar, como ele tem tragado muitas vidas. Quantas pessoas? Hoje eu estava pesquisando, 300.000 pessoas são atacadas por depressão, porque não vence a sua mente, que aqui falta o capacete da salvação. Eu quero encerrar com ele. O capacete da salvação, guardar a nossa mente. Irmãos, somos muito derrotados na nossa mente. A gente deixa muito lixo guardado, muita coisinha que a gente não quer se libertar, muito pecado de estimação guardadinho ali, e a gente não quer liberar perdão, a gente não quer resolver o que tem para resolver, a gente fica guardando lixo, e aí vem a depressão, que atinge todas as classes, atinge a igreja, atinge pastores, atinge qualquer pessoa, irmãos, e é uma doença séria. 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Isso é muito sério, porque as nossas emoções estão comprometidas. Não estamos resolvendo o que tem para resolver. Meu irmão, você tem algo para resolver, que ainda te fere. Eu costumo aconselhar assim, quando alguém me pergunta sobre liberar perdão, tratar do perdão. Você conseguiu liberar perdão, está tudo bem, você olha para essa pessoa, você segue sua vida, amém. Você não consegue, vá lá, sente com ela, converse, desabafe o que está no seu coração, peça perdão dela e vai embora, meu irmão. Não fique parado, não fique de bobeira, esperando o leão te tragar, porque ele está ao nosso derredor, rugindo para nos pegar. Então, a falta do perdão, a falta de resolvermos as coisas tem trazido muito mal à igreja. E estamos entrando nesse mundo da depressão, do pânico, síndrome do pânico e outras doenças que atacam as nossas mentes, destruindo. Cuidado, igreja. Guarde séria a sua mente, para que o Senhor seja, para que todo o teu pensamento seja cativo à vontade de Deus. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, seja isso que você pense. Renove a sua mente, faça uma limpeza, para que você possa vencer todas as coisas. Você é a igreja do Senhor. E você está aqui aprendendo todos os dias, coloque em prática. Que nessa manhã você receba essa palavra, que eu possa ter atingido o seu... Eu não, que Cristo venha ter atingido o seu coração, como Ele falou comigo. Né? Que se Ele me permitiu passar por tudo que eu passei ontem, foi porque eu tinha um testemunho para contar para vocês. De vitória. Porque Jesus, Ele vive. E minha filha está viva. Então o Senhor tem me ajudado. E ela é do Senhor, como seu Espírito Santo. E nós vamos vencer. Vamos caminhar. Não desista dos seus, irmãos. Não desista do seu marido. Não desista dos seus filhos. Ainda que tudo pareça contrário, continue profetizando e acreditando. Porque no Senhor nós vamos vencer. Amém, igreja? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Coloque a sua mão no seu coração. O coração é aqui, mas tudo está aqui, né? Vamos fazer diferente, vamos colocar a mão na nossa cabeça. É aqui que está toda a nossa vida, né? A nossa cabeça, onde guarda tudo. Senhor, coloca a vida da tua igreja nas tuas mãos. Senhor, nós somos a tua igreja, somos o teu povo. Somos o teu povo, Senhor. Temos tantas batalhas a vencer, tantas lutas. Senhor, mas tu estás conosco. Te apresentamos a tua igreja, Senhor, que a tua palavra possa ter encontrado, Senhor, uma terra fértil, uma terra boa. Senhor, guarda as nossas emoções, Pai. Nos faz entender que todo espírito roubador de palavra que possa estar lá fora, que possa roubar a tua palavra, a tua semente na vida dos meus irmãos, que saia em nome de Jesus e que toda palavra venha atingir, Senhor, o objetivo para o qual ela foi designada, Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda e nos protege e nos dá um dia, Senhor, abençoado, Senhor. Que nós possamos meditar em tudo aquilo, Senhor, que tu falaste nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus.